gente, boa tarde. Nós estamos aqui com uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né, sendo que é dada uma solução, y1 é igual a i elevado a menos x. Né? Pelo método de D'Alembert, de redução de ordem que a gente tem feito, nós vamos considerar então que uma segunda solução vai ser justamente uma substituição de variável que nós vamos fazer, né, de y1 em uma outra função v. Então, nesse caso, eu deveria ter aqui y2 que vai ser igual a um v vezes um y1. Nesse caso aqui, o y2 vai ser igual a um v vezes e elevado a menos x. Nós vamos precisar substituir as variáveis, então eu vou ter o y2 derivada. O y2 derivada, ele vai ser a derivada do produto, né, desses dois elementos aqui. Então seria justamente v derivada vezes e elevado a menos x menos v vezes e elevado a menos x. A segunda derivada, no caso, seria então y2, segunda derivada, seria equivalente. A gente tem que fazer a derivada do produto tanto desse conjunto aqui quanto deste, né? E isso aí ficaria v2 derivadas vezes e elevado a menos x menos 2 vezes v derivada vezes e elevado a menos x. Aqui eu já estou considerando a soma das duas partes que vão sobrar para cá, mais v vezes e elevado a menos x. Tá? Quando eu faço as devidas substituições, né, tanto de y segunda derivada, y derivada e y nessa equação, a estrutura ela vai ficar dessa maneira aqui. A gente pode perceber que e elevado a x ele vai estar sendo predominante, né, em todos os elementos, tanto na y2 quanto na y2 derivada, quanto na y2 segunda derivada, né, ele aparece em todos os termos. Então eu vou tentar colocar em evidência desde logo aqui do início, né? Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter v segunda derivada vezes e elevado a menos x, né, aqui, menos 2 vezes v', né, então eu vou colocar aqui menos 2 vezes v' e elevado a menos x eu vou colocar lá fora, mais um determinado v vezes e elevado a menos x, ok? Aí depois disso, o 4 vezes y derivada, então aqui, mais 4 vezes o y derivada, ele tem e na menos x e e na menos x também, então eu vou colocar aqui v derivada menos v e o e elevado a menos x eu vou colocar lá fora. A mesma coisa acontece com 3 vezes y, então aqui mais 3 vezes y está sendo v vezes e elevado a menos x, tudo isso aqui é igual a zero. Ora, se é tudo igual a zero, eu poderia então dividir todo mundo por e elevado a menos x, né? Quando eu fizesse isso, esse e elevado a menos x sumiria daqui. Nesse momento em que ele some, então eu tenho uma nova organização, vamos dizer assim, né? Porque se eu organizar em termos de segunda derivada, primeira derivada e a função comum, né, considerando que a gente fez a substituição de variável para vy, então nós teríamos aqui v segunda derivada, né, aí mais, vou fechar aqui um colchete, menos 2 mais 4 vezes quem? Vezes v derivada aqui, ó. Pode ver aqui o menos 2 e o 4 que vai ser multiplicado pelo v derivada bem aqui, tá? Mais quem? Mais, vou fechar aqui o parêntese. Observa aqui que eu tenho v, o que? V sozinho, um v, né?
Aqui eu teria 4 vezes menos V, daria menos 4V. E aqui eu teria 3V. Ou seja, tu observas então que isso aqui vai ser 1 menos 4 mais 3. Isso aqui multiplicado por V, que vai ser igual a 0. Lá na nossa última demonstração, vou mostrar aqui para vocês, a gente mostrou isso bem aqui, ó, que esse elemento aqui que vai estar multiplicado por V, ele vai dar 0 justamente porque, ó, ele faz referência a essa estrutura da equação homogênea, né? Então, com esses elementos que sobram é que a gente dá continuidade, né? Então vamos lá. Opa. Então, continuando aqui, ó, pode ver, ó, 1 menos 4 mais 3, tudo isso aqui vai dar 0. E o que sobra? Se tu observares, vai sobrar V duas linhas. Aqui nós vamos ter menos 4 mais menos 2 mais 4 vai dar 2V', né? Então vai sobrar aqui V duas linhas mais 2V' igual a 0, né? Isso aí, se a gente estruturar e fizer a outra substituição de variável, no caso, se eu chamar U de V', né? Se eu chamar U de V', o que vai acontecer? Significa dizer que U' vai ser igual a V duas linhas. Então, aplicando essa substituição aqui, nós teremos o seguinte, olha só, vou fazer aqui. Nós teremos o seguinte, eu posso dizer aqui que V duas linhas, ou seja, U' vai ser igual a menos 2V, a menos 2U, né? Nesse caso aqui, a menos 2U. E aí então, se U' é igual a menos 2U, isso aqui é como se fosse du dx, que vai ser igual a menos 2U. Então eu posso dizer que isso aqui vai ser du sobre U, que vai ser igual a menos 2 dx. Dessa forma, aplica a primitiva aqui, você vai ter então o log natural do módulo de U, que vai ser igual a menos 2x mais uma constante aqui nesse caso, né? E aí então nós temos, se eu exponenciar isso aí, né, considerando aqui esse módulo de U, né, ele depois vai variar por conta da constante, vai poder ser positivo ou negativo, então eu vou ter aqui e elevado ao log natural de U, que é o próprio U, que vai ser igual ao e elevado a menos 2x mais a constante. Isso aqui vai ficar vezes e elevado a uma constante, que vai ser a própria constante, então eu vou ter que U vai ser igual a e elevado a c vezes e elevado a menos 2x. Então, o que acontece? Só que nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos V, né? Então, esse U sendo um e elevado a menos 2x, porque eu posso considerar que esse c aqui é igual a 1, esse U acaba sendo igual a e elevado a menos 2x, né? Porque o c pode ser considerado 1, a gente vai fazer a devida substituição, porque eu sei que U é igual a V', né? Então eu vou dizer que V' é igual a e elevado a menos 2x.
E aí se eu faço v' igual a i elevado a menos 2x, né? Vou apagar aqui essa parte da substituição rapidinho. O que vai acontecer? A gente vai integrar aí no caso, né? Se eu fizer uma pequena integração aí, aqui vai ser a primitiva de v', né? Opa, deixa eu colocar aqui a caneta. A primitiva de v' dx e a primitiva de i elevado a menos 2x. Dessa forma, nós vamos ter que v vai ser igual, sumiu aqui, v vai ser igual a menos meio vezes e elevado a menos 2x. Só que esse menos meio aí, né, ele pode fazer simplesmente o papel de uma constante. Então isso aqui pode ser justamente a constante, v vai ser igual, deixa eu apagar aqui, v vai ser igual a constante vezes e elevado a menos 2x. Só que essa constante pode ser o próprio e elevado o próprio 1, né? Então eu posso até definir que v é equivalente a e elevado a menos 2x, tá? Porque na hora da solução geral, na combinação linear, essa constante acaba sendo suprimida, né? Então dessa forma, o meu y2 vai ser igual a quem? Ao v de x vezes o y1. O v de x ele vai ser exatamente i elevado a menos 2x vezes o y1, e o y1 era i elevado a menos x. Então meu y2 vai ser igual, a i elevado a menos 3x. Isso significa dizer que eu posso ter uma solução geral do tipo y equivalente a C1 vezes e elevado a menos x mais C2 vezes e elevado a menos 3x. Considerando como a gente aprendeu, né, nessa equação, você pode tentar resolver ela pela homogênea, né, encontrar a equação característica e verificar que praticamente vai ser o mesmo resultado, né? Só o método de D'Alembert ele ajuda a gente a fazer essa verificação, né, dessa maneira, utilizando essa substituição de variável, tá? E aí, pela nossa demonstração que nós fizemos na aula passada, vou voltar aqui rapidinho, né? Lembra aqui, ó, o y2 ele era equivalente ao y1 vezes a primitiva de e elevado a menos a primitiva de p dx, né, dividido por y1 elevado ao quadrado. Quando você fizer essa substituição, né, vai aparecer lá aquele menos meio lá da primitiva que nós fizemos também. No entanto, o que vai imperar é o i elevado a menos 3x, justamente porque a constante, né, quando a gente faz a combinação linear das soluções, esse menos meio ou qualquer outro valor constante que apareça multiplicando a função, ele só vai fazer parte da combinação linear. E então fica por isso, mas aí vocês podem tentar aplicar logo a fórmula direto, tá certo? Obrigado.